turmas do segundo A e segundo C. Um beijão para todo mundo. Agora vamos de aula de história. Aula de história. Vamos utilizar o nosso livro. Vamos nos organizar. Pega o livro na parte de história, certo? Lá na página 26, olha só, na página 26, onde estamos fazendo o estudo dos nossos documentos e fontes históricas, certo? A parte de história, página 26. Vamos seguir com a aula de história hoje. Hoje, dia 20 de maio de 2020. Hoje é quarta-feira. Um beijão para todo mundo da turma da manhã e também para a turma da tarde. Tia tá com muita saudade, tá bom? Algumas crianças que tia esquece o nome é porque são muitas crianças e na hora do vídeo de gravar a aula, a tia tenta lembrar de todos, mas tia tá com saudade de todos vocês, tá certo? Um beijão para Bela, para Samara, para Heloíse e Helena, né? E para os meninos também da tarde. E um beijão para as meninas da manhã. Maria Luísa, minha chaveirinho, que achou engraçado porque eu falei isso. Mirelle, Manuel Guerreiro. Tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Na próxima aula eu falo mais em algumas crianças. Vamos lá. Na página 26 de História, olha aí a nossa aula de História. Vamos para o conteúdo de hoje. Fontes orais, registro da história. Então, fontes orais são registros da história, que é muito importante na nossa vida, os fatos históricos que acontecem nela. Atenção, Tia Anne preparou para vocês um vídeo bem legal, para descontrair e também para que você possa enxergar a atividade de uma forma diferente, com outra explicação. Vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo. Se liga aí, tá bom? Olha aí o nosso vídeo de hoje. Tipos de patrimônio. Vamos lá. Vamos lá. Um vídeo sobre o patrimônio histórico, que foi aquilo que estudamos na aula passada, certo? Documentos, fotografias, objetos fazem parte do patrimônio histórico da vida de cada um. Quando vocês nasceram, provavelmente a mãe de vocês deve ter algo de quando vocês nasceram e que ela guardou. Então, se torna um patrimônio histórico da vida de cada um. Com o tempo, vamos acumulando patrimônios históricos no decorrer da vida, certo? Segue aí o vídeo. Aí, gente, deixa eu ver se ele vai. Olha aí o vídeo. Vamos lá? Bem interessante. Ele já vai começar.
ensinar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável a tal tesouro, ou uma comunidade, e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio, não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos representados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais no Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernão de Noronha e Atol das Rodas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, as esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural e material está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a festa do São Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, a feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo na Bahia. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas. Bem legal, né, gente? A explicação dessa animação sobre patrimônio material, cultural e natural. Quando usamos o patrimônio cultural, então, gente, Tiane vai dar alguns exemplos e vai fazer uma rápida explicação sobre essas fontes orais, materiais e imateriais. Vê que interessante. Podemos ter registros de fontes orais. Como assim? Fontes orais são tudo aquilo que pode ser gravados em vídeos ou até mesmo em áudio ou concedido por entrevista. Então, ele se torna um documento oral, porque foi usando a fala de uma pessoa, principalmente através de conversas de pessoas assim mais velhas, como nossos avós e familiares, que relatamos assim tipos de fontes orais. Alguns fatos históricos da nossa vida, a gente tem com certeza o registro de fontes orais. A mãe conta, a avó conta como você era, do que você gostava. Então, são registros de fontes orais, tudo aquilo que é transmitido por conversas, principalmente por conversas de familiares, que trazem registros de acontecimentos, de fatos que não foram nem fotografados, nem registrados em vídeos, né? E também ou em papel. São apenas conversas que fazem com que possamos entender o que aconteceu no passado. Aí vamos ter aí fontes materiais. Fontes materiais é tudo aquilo que pode, digamos, tocar. Através do tempo, quando estudamos a história, vimos que alguns objetos eles ajudam a contar a história. Pode ser uma roupa, pode ser roupas
materiais escolares, utensílios domésticos, pode ser também ferramentas de trabalho, enfim, tudo aquilo que pode ser guardado e arquivado como objeto, ele nos ajuda a contar um pouquinho da história. Ele é chamado de quê? Fonte material. Ele faz com que possamos contar a história através de objetos. Vê que interessante. Aqui na página 27, vamos ter alguns exemplos. Lá na página 27, vamos ter alguns exemplos, como as moedas, né? Alguns colecionadores de moeda conta como era aquele período político, a economia do país, através da moeda, né? Também tem aí um berço, uma jarra de metal, brinquedos antigos, mostram que há algum tempo atrás era muito diferente das brincadeiras de hoje em dia. E a terceira fonte que tia vai dar uma explicação são fontes imateriais. Tia, você falou de fonte material. Eu falei que fonte material é tudo aquilo que eu posso tocar. Tudo que eu posso tocar, ela serve como fonte material para contar a história. Ou seja, a mãe guardou um caderno de receita da vovó, o papai, ele guarda uma bola de futebol ou uma chuteira do seu avô. Então, objetos que fazem parte da história, que lhe ensinam a contar o passado, eles são fontes materiais. Agora, fonte material é tudo aquilo que existe como tradição oral e costumes de um povo que eu não posso pegar. O que é imaterial é aquilo que podemos ver, podemos sentir, mas não podemos tocar. É o caso da Feira de Caruaru. Ela existe, mas ela é um patrimônio imaterial. Por que ela é imaterial? Porque faz parte da cultura do povo de Caruaru. Se não existisse o povo de Caruaru, não existia a feira. Então, ela não pode e ela não vai poder existir em outro lugar. A tradição que ela tem em nossa cidade faz com que ela se torne um patrimônio imaterial, uma fonte imaterial. Então, tem outros exemplos também, como as festas, celebrações, danças, costumes, formas de expressão, entre outras e outras. Ó. A baiana vendendo um acarajé, ela é fonte imaterial. Bonecos de Olinda, os bonecos gigantes, a gente pode pegar, a gente pode guardar, mas a tradição desses bonecos, ela está em Olinda, nas pessoas e não no boneco. Então, ela é uma fonte imaterial. Então, aqui na parte do desafio, eu vou propor a vocês. Você conhece algo, alguma dessas ou você conhece alguma dessas ou outras manifestações de cultura imaterial? Se sim, comente em casa e descubra o que são fontes imaterial, tá certo? Eu vou dar um tempo para que você possa realizar essa leitura com calma, prestando bastante atenção, porque Tiane apenas fez a explicação, tá bom, gente? Então, segue aí a leitura. Hora da atividade, né? Então, vamos lá, com 10 minutinhos para concluir essa leitura. Combinado?
E aí, conseguiram concluir? Acho que teve alguns pontos importantes que seria necessário vocês seria bom que vocês utilizassem o marca-texto, certo, gente? Palavras como alguns exemplos do que fontes imateriais, fonte material e também fontes orais, certo? Então, quando fizerem a leitura, sempre estejam com o marca-texto ao lado, para que possa fazer, grifar as partes que vocês acham mais importantes. Tudo bem? Então, continuando a nossa atividade, vamos dar sequência às nossas atividades, certo? Olha só, tia deixou um tempo da atividade. Agora vamos responder a atividade da página 28, certo? Que vocês irão utilizar o material de apoio. Olha só, a página 28, você vai lá atrás do material de apoio, certo? Vou dar uma ajudinha a vocês aqui. Na parte de história, já é bem no finalzinho, tá, gente? Material de apoio, página 23 do material de apoio. Na página 23 do material de apoio. Mas lembre-se, primeiro vocês irão responder o número 1, que tem aí, primeiro, use o que aprendeu. Marque o X nos itens que correspondem a documentos pessoais. Lembram que na aula passada de história, tia até mostrou alguns exemplos de documentos pessoais. Então, vamos ter carteira de vacinação, fotografia, livros, certidão de nascimento, material escolar, passaporte, carteira de identidade, calendário e título de eleitor. Então, essa atividade vai dar um tempinho também para que vocês realizem. Para fazer mais essa atividade aqui, é necessário que você vá no material de apoio na página 23. A página 28 é a do nosso livro. Do material de apoio na página 23, da parte de história, já no finalzinho. Eu acredito que seja a última página mesmo. Antes do fim do livro, antes da contracapa, a última página do final do livro, você pode destacar e faça o recorte, certo? Diz assim: destaque o material de apoio, as imagens referentes aos tipos de fontes históricas e depois colhe-as no espaço correspondentes, de acordo com a legenda. Lembra que legenda é o que indica o que a figura está representando? Também foi visto em produção textual. Então, agora eu vou deixar 10 minutinhos para que vocês respondam a questão 1 e, em seguida, recorte e conclua a questão 2, certo? Vai lá no material de apoio, na página 23. Vamos lá, na página 23. Procura aí, é a última página do livro. Fecha o livro, a última página. Pode destacar e fazer o recorte. Vou aguardar 10 minutinhos para que vocês concluam essa atividade. Preste atenção na leitura e olhe a legenda aí para fazer uma ajuda a vocês. Certo? Vou esperar um tempo para que essa atividade seja concluída.
E aí, como estão se saindo, lembre-se que todo recorte, os papeizinhos devem ser jogados no lixo para evitar a bagunça na sala e em casa também, né, gente? Manter a sala de casa ou o seu local de estudo sempre bem organizado. Acredito que muitos já concluíram. Tia vai esperar só mais alguns minutinhos para que todos tenham concluído, tá certo? E aí, gente, estão conseguindo, né? Atividade bem simples de história, certo? Então vamos lá. Acredito que todos conseguiram concluir essa atividade da página 28. Lembrando que toda a atividade do material de apoio, ela tá lá no finalzinho do livro, certo? Ela vem em um papel um pouco mais grosso do que a folha do nosso livro. Combinado? Então, dando continuidade a essa atividade, vamos para a página 29, onde diz assim: mais um desafio. Observe a imagem a seguir. A que tipo de fonte histórica essa imagem se refere? Olha só, muro com grafite sobre a Copa do Mundo de 2014 no Rio de Janeiro, Brasil. Fonte escrita, fonte oral, fonte imaterial ou fonte visual? Pensem aí um pouquinho, faz a leitura bem direitinho para que possa chegar à conclusão correta. Conseguiram? Então vamos lá. Às vezes eu fico gravando a aula assim e lembro das perguntas que vocês fazem em sala de aula, né? Porque quando a gente vê uma imagem dessa, quantas perguntas não surgem? Alguns de vocês na Copa de 2014 eram bem bebezinhos, né? Porque fazem 6 anos, então era ainda alguns bebês, né? Que tem criança completando mais perto do final do ano, ainda era bebê. Então, a Copa de 2014 aconteceu no Brasil. Olha que legal. Infelizmente, o Brasil perdeu, né? Mas tivemos a chance de promover uma Copa no Brasil, depois de 50 anos. A primeira Copa que foi realizada no Brasil foi há 50 anos atrás, né? No caso, há 56 anos, porque já fazem 6 anos que aconteceu a Copa de 2014. Então, agora, ó, a linha de chegada. Sei que todos vocês adoram responder essa linha de chegada. Tiane vai dar um tempinho para que vocês leiam e respondam aí. Se sentir dúvida, volta um pouquinho o assunto do livro para poder marcar o X com certeza do que está respondendo. Vou deixar 5 minutinhos para que você possa responder aí, ó, essa linha de chegada. Observando os conteúdos estudados nessa unidade, tá bom?
Bom, gente, acho que vocês conseguiram já concluir, né? Foi uma unidade bastante rica em aprendizagem, né? Diz assim, nesta unidade estudamos muitos temas importantes sobre os documentos pessoais e os registros da história e conhecemos os diferentes tipos de fontes históricas. Agora é a hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. Olha só, aprendeu, teve dúvida ou não aprendeu. Documentos pessoais. Lembra que tia Anne falou que o primeiro documento quando nascemos é a nossa certidão de nascimento. Em seguida, nosso CPF, identidade, carteira de vacinação, passaporte. Esses são alguns documentos pessoais que utilizamos durante a nossa vida. Em seguida, estudamos a importância da vacinação. Quanto é importante aquele carnê, aquela caderneta de vacinação para o controle das nossas vacinas, não é, gente? Então, na aula passada, eu lembro que eu até mostrei qual era a carteirinha de vacinação. Acredito que todos vocês tenham aí essa carteira. E fontes históricas que existem vários temas, ó. Se a gente der uma olhadinha no nosso livro, vamos ver que as fontes históricas elas estão divididas em fontes escritas, fontes visuais, fontes orais, fontes materiais e imateriais. Então, vamos preencher o quadro. Documentos pessoais, aprendi, tive dúvida ou não aprendi. Só marco X. A importância da vacinação. Aprendi, tive dúvida ou não aprendi. E fontes históricas. Aprendi, tive dúvida ou não aprendi. Marcou aí? Pronto, gostei de ver. Eu gostaria de fazer um desafio e pedir a ajuda de vocês. Se possível, mandem para a tia Anne lá no grupo, lá no privado, certo? Uma foto sua de quando você era bebê. Peça para a mamãe enviar para a tia montar um vídeo e colocar na próxima aula de história. Eu acredito que vocês viram o vídeo da aula de geografia, que tia mostrou alguns de vocês confeccionando alguns trabalhos, algumas atividades e também algumas maquetes. Eu ainda tenho algumas fotos que eu não postei em aula, mas eu irei postar logo mais, tá certo? Então, o desafio é quem puder mandar a sua foto para a tia, anexar e fazer um vídeo da sua foto bebê. Aí eu vou digitar o nome de cada um. Vocês têm que me mandar o nome, né? Porque senão eu não vou reconhecer. Tá bom? Então manda a sua foto para mim e eu vou fazer um vídeo para colocar na próxima aula de história. Veja, a próxima aula de história eu acredito que seja sexta, mas eu postarei na próxima quarta-feira, tá bom? Porque senão fica muita informação para concluir a semana. Então, até a próxima quarta-feira, o desafio é mandar uma foto sua quando era bebê. Combinado? Então, vamos lá. Seguir para o próximo. E chegou ao fim. É a aula de... a hora da nossa agenda. Olha, tia Anne pediu, trabalhou com vocês registro da história, que foi da página 26 a 29, com a leitura, correção da atividade. A gente não fez, eu farei com vocês na próxima aula a correção, mas a tia já deu algumas dicas, né? Mas a gente faz essa correção diretamente na próxima aula. E um vídeo animado. Para casa, vai servir como desafio. Observe fontes históricas que existem em sua casa. Então, uma foto sua de quando você era bebê,
não deixa de ser um documento histórico, né? Porque se vocês nasceram há 6, 7 anos atrás, já faz um tempinho, já se tornou um documento histórico. Então, combinado assim, um dia de muita paz, um beijão no coração de todos vocês. Deus abençoe e até a próxima aula, gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou tenta falar com tia Anne, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima aula.